Semana do dia 29 de junho, uma semana bastante conturbada, né? Muita coisa acontecendo aí no céu, algumas coisas para se tomar cuidado, né? Algumas situações onde a gente tem que tomar cuidado, e outras que são oportunidades, portas que se abrem, né? Eu vou tentar resumir aqui para vocês, pelo menos, meditarem aí durante a semana, né? Conforme as coisas vão acontecendo. Só queria lembrar aqui para vocês que tem material meu lá nas minhas redes sociais, tem e-books, tem conteúdo sobre astrologia, sobre o meu trabalho, né, no mundo corporativo, tem bastante coisa lá, de uma forma prática, de uma forma fácil de entender, né? Então, peço para curtir, dar um like, compartilhar, mas se você quiser algum conhecimento mais elaborado, procura lá nas minhas redes sociais que tem conteúdo lá. Começando, né, vamos falar dessa semana aqui. Muita coisa acontece, né, e começa amanhã, domingo, dia 28, Marte, que está em Touro, né, passa para Gêmeos, então essa potência, né, do Marte em Touro, o Marte produtivo, né, o Marte eficiente, com muita energia física para produzir algo, né, agora passa para o signo de Gêmeos, onde a necessidade é que a gente divulgue aquilo que a gente faz, que a gente fale sobre aquilo que a gente está fazendo, né, e que a gente, de certa forma, venda, né, o nosso produto. Então, vocês já podem entender que essa atividade de vender, né, de vender o seu peixe, né, ela fica bastante exacerbada, né? E o que é preocupante com isso, né? Duas coisas, né? A primeira é que essa energia de Marte, né, ao mesmo tempo que dá muita velocidade, né, na comunicação, também traz, né, a impulsividade, né, um tom um pouco mais agressivo, né, uma atividade, uma condução mais, de certa forma, imperativa, né? Então a gente se coloca, né, na fala, a gente fala de certa forma, tenta transmitir algum nível de autoridade, né? Então isso a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode usar? Pode usar, mas usem com moderação, né? Então, para vocês que assistem o vídeo, né, vai ficar fácil identificar e se autocontrolar, né? Mas pode ser que vocês encontrem muitas pessoas aí pelo caminho, né, que de certa forma se comuniquem de uma forma mais agressiva, se coloquem de uma forma mais, né, como se fosse dono da razão, né, e tudo mais. Então, aqui vocês já sabem, né, o porquê. Uma coisa que reforça isso, né, e reforça, né, essa questão do irracível, né, de você ter uma atitude mais irracível, né, se comportar de uma forma mais belicosa, né, de uma forma mais agressiva, é que esse Marte vai fazer conjunção exata com Urano, né, que acontece no próximo sábado, dia 4, né, 4 de julho. Não podemos esquecer, dia 4 de julho, aniversário dos Estados Unidos, né. Então, para os Estados Unidos, perigo, né? Essa conjunção de Marte e Urano, ela é perigosa, assim como a conjunção de Marte e Plutão, quadratura, oposição, né? Marte conversando tanto com Plutão como com Urano é perigoso, né? É explosivo. Está acontecendo em Gêmeos, então é explosivo pelas informações que serão divulgadas, pela forma com que a gente fala, né? Pela forma com que a gente vê o mundo se comunicando, né? Esse clima de fake news, de as pessoas fazendo storytelling, né? Fazendo narrativas, né? Para lá e para cá, já está exacerbado, mas vai ficar um pouquinho pior, né? Porque agora Marte vai fomentar esse campo.
Então, para os Estados Unidos, né, esse crime explosivo, né, dia do aniversário dos Estados Unidos, então talvez um risco ali de terrorismo, de atentados, né, perigoso. E para o Brasil, né, perigoso também, porque eu já comentei aqui com vocês que o Brasil, né, tem uma conjunção muito benéfica, né, uma facilidade muito grande, aquele tipo de facilidade que acaba sendo, né, é tão boa que acaba virando, a gente acaba usando de uma forma errada, né, que é uma conjunção de Júpiter e Lua em Gêmeos, né, grau 6 de Gêmeos. Então a gente até dá um nome para isso, a gente chama de jeitinho brasileiro. Sem saber de astrologia, a gente chama do jeitinho brasileiro, né, que é essa facilidade que o brasileiro tem de se adaptar, né, a, a situações de recomeçar, de mudar a forma que faz, né, fazer do outro jeito, né, então, só que a gente usa isso tanto, né, que a gente acaba usando de uma forma errada, né, então a gente passa por cima da ética, né, da nossa ética, da ética dos outros, né, acaba usando de uma forma meio, né, uma forma meio sacana tudo isso, né. Então, essa conjunção Marte-Urano no grau 3 faz conjunção com a conjunção Júpiter e Lua no grau 6, está muito próximo, né. Então, é um risco, né, porque depois Marte é mais rápido, né, que Urano, então Marte vai passar em cima dessa conjunção também. Então, esperem uma semana bastante explosiva aí naquilo que tange toda essa história, né, desde a polarização até as atrocidades jurídicas que a gente está vendo no momento, né. Então, esperem uma semana bastante explosiva nessa área também. Não só semana, né, acho que todo o período de Marte passando, né, por Gêmeos vai gerar, né, tornar esse clima mais explosivo. Mas essa semana é, ao meu ver, né, a pior. Então, amanhã, domingo, Marte entra em Gêmeos. Aí na segunda-feira, ali perto das 9, entre 9 e 10 horas, a gente tem a Lua cheia em Capricórnio, né? Acontece numa segunda-feira e uma Lua cheia em Capricórnio. A Lua, ela não tem nenhuma dignidade em Capricórnio, porque ela rege Câncer, né? Então em Capricórnio a Lua está isolada, né? A gente diz em astrologia que ela está em queda. Então Capricórnio tem uma dificuldade muito grande de desenvolver as emoções, né? Não digo que Capricórnio esconde as emoções, mas vai agir de uma forma fria, né? Vai tentar anular qualquer espaço, né, que essa emotividade, né, tente ganhar, né? E aí junta esse cenário com uma segunda-feira, que já é um dia onde a gente gostaria que a segunda fosse folga também, né? Se vocês observarem, né, uma curiosidade, se vocês observarem em espanhol, né, a segunda-feira chama lunes, né? Porque a segunda-feira é o dia da lua, é um dia regido pela lua. Então é o dia, né, da preguiça, né? Já é o dia da preguiça. Então essa lua em Capricórnio pedindo que a gente lute pelos nossos propósitos, ou pela nossa profissão, ou pela forma com que a gente ganha dinheiro, ela, né, cria uma divergência com o Sol, Mercúrio, né, que estão em Câncer ali pedindo que a gente, né, fique ali protegido do nosso casulo, da nossa casa, da nossa família, né. Então é uma divergência grande que se abre, né, e que pode ser sentida pela gente com com aquela sensação de inadequação, né. Eu queria estar, né, no casulo, mas tenho que trabalhar, tenho que produzir, tenho que fazer tal coisa.
E aí é importante que a Lua seja, né, esteja em Capricórnio e seja dessa forma mais pragmática, né, voltada a fazer o que se deve fazer, né, e não aquilo que se quer. Né? Então essa é a, a disputa, né, da segunda-feira. E ela é aumentada, né, porque nessa segunda-feira, Mercúrio em Câncer, né, grau 26, 27 de Câncer, fica retrógrado, né, e vai ficar ali 3 semanas retrógrado em Câncer, né. Mercúrio é a nossa energia mental, né, a nossa energia da razão, né. Em Câncer, né, um signo de água emotivo, né, existe o lado positivo que vai fazer com que a gente fique com uma mente mais uma certa esponja, né, para a intuição, né, mas a gente tem que estar aberto a isso, né. E existe o lado, né, da gente ficar emocionalmente incomodado, né, por esse pensamento que vai e volta, muitas vezes vai no passado, né, sente saudade, sente se conecta com os traumas, né, e tá sempre ali naquela sensação de melancolia, né, então é uma melancolia, né, que a gente vai precisar levar aí por 3 semanas, né. Então espero que você se conecte mais com a sua intuição, né, com a sua criatividade, né, com a sua capacidade. Para quem, por exemplo, trabalha com saúde, ótimo momento para fazer um curso, né, ou para revisar o conhecimento que já tem, né, que se vocês que já me veem aqui sabem que Câncer é o signo do cuidar, né, todos os signos de água, mas Câncer em especial, né, afinal de contas Câncer tem todo o arquétipo da mãe, né, e também do recém-nascido, né, aquele que precisa de cuidado, né. Então, quando eu falo cuidar, é cuidar da saúde, cuidar da alimentação, cuidar, né, da forma, né, de alguma coisa que você tá vendo em você que você não gosta, né. Então, tudo isso é cuidar. Então, para as profissões, né, da área da saúde, gastronomia, todas essas profissões que está envolvido o ato de cuidar do outro, é um grande momento aí para fazer uma revisão, para estudar, para ganhar mais conhecimento, né, para revisar alguma coisa ou para acabar se conectando com alguma coisa que em algum momento você teve que deixar de lado, mas que agora pode ter espaço para isso. Na verdade, Mercúrio retrógrado fala muito da nossa necessidade de maior atenção com as coisas, né? Como Mercúrio rege a mente, a gente precisa ficar mais atento para que as coisas que a gente faz, né, casuais, né, que a gente não acabe atrasando um compromisso, esquecendo alguma coisa importante, né, e se atrase por isso. Então, Mercúrio vai te deixar mais aéreo. E esse aéreo, né, vai estar ligado com o lado emocional, né? Então, suas emoções estão diretamente ligadas com esse Mercúrio retrógrado, né? Então, cuide das suas emoções, né? É, e aí entra, assim, acho que é uma maior oportunidade, né? Eu farei dia 28, né? Marte e Gêmeos. Dia 29, segunda-feira, Lua cheia em Capricórnio e Mercúrio retrógrado. E aí na terça-feira, né? Dia 30, Júpiter entre Leão, né? Júpiter entre Leão, exatamente. Júpiter passou um ano em Câncer. Júpiter fica exaltado em Câncer, né? Ou seja, Júpiter representa aquela nossa conexão com a bênção, né? E com a ideia do Deus que abençoa, né? Então, eu eu rezei tanto, eu fiz, né? Eu fui tão bom que Deus me deu a fartura, me deu
a segurança, né? Me deu, então, por isso Júpiter fica exaltado em Câncer. Mas Júpiter em Câncer representa esse indivíduo que espera que o universo lhe dê a graça, né? Ou se a gente pode lembrar da criança recém-nascida, né? A criança recém-nascida e ela tem a graça de ter um pai e uma mãe para cuidar dela, né? E aí Júpiter entre Leão e vai representar essa criança que cresceu, que agora se vê como alguém que é capaz de criar, né? Que tem uma capacidade criativa, né? Semelhante à de Deus, né? Então traz uma outra concepção, né, para o indivíduo. Não é à toa que Câncer é regido pela Lua e Leão é regido pelo Sol. Não existe outros signos que são regidos, né, pelos dois luminares, né? Câncer é regido pela Lua e Júpiter pelo Sol, né? Então é como se Câncer a gente tivesse sendo protegido, né, pelo arquétipo da mãe, e em Leão a gente estivesse sendo impulsionado pelo arquétipo do pai, né? O pai no sentido, uma forma arquetipal, né? Não, né, o pai físico, né? O pai nosso, né, físico, ou o pai moral, né? Que ó, alguém pode ser adotado. Então essa mãe, esse pai dentro de cada um, né? Que a gente teve a oportunidade de conviver com isso, né? Durante o Júpiter em Câncer e agora vai ter que se casar com o Júpiter em Leão, né? Esse trabalho desse Mercúrio retrógrado, ele faz uma revisão, inclusive, nessa ideia, porque quando o Júpiter entrar em Leão, a gente vai ter que se colocar como alguém no mundo que é capaz de criar, é capaz de andar pelas próprias pernas, é capaz de tomar as próprias decisões, né? E esse Mercúrio retrógrado em Câncer vai colocar em xeque todo esse período onde a gente meio que ficou grávido de alguma coisa. Durante todo esse período do Júpiter em Câncer, a gente engravidou, né? A gente se pegou uma ideia e começou a dar forma para ela. Agora a gente vai ter que fazer essa forma se materializar, né? Seja seja o seu mundo emocional, né, seus planos, seus projetos, né, tudo isso tem ligação com isso. E de uma forma geral, Júpiter em Leão vai representar exatamente esse pai, né, que olha para o filho e fala, né, o filho tem um desafio para cumprir, né, o pai olha para o filho e fala, vai que eu acredito em você, né, é essa confiança que começou, né, com a Vênus aí, né, em Leão, e que agora com Júpiter em Leão vai ser, né, que consolidada, né. Então espero que você olhe o seu mapa astral, veja onde está Leão no seu mapa astral, né, e busque entender e principalmente aproveitar essa onda de crescimento, né, que Júpiter vai causar em Leão, né, que vai te possibilitar de causar também na sua vida, né. Existem desafios? Existe sim. Né? Esse Júpiter vai fazer uma oposição para Plutão que está em Aquário, né? Então não dá para fazer essa descoberta sem envolver o outro, né? E aqui é muito importante que a gente entenda. Leão nos dá a possibilidade de ser autêntico, né? E Aquário é aquela ideia do grupo onde todo, né, um por todos e todos por um. Né? Então, é Aquário e Leão. Então, é o indivíduo versus o coletivo. E um dos erros que a gente pode cair é achar que a gente tem que ficar igual, né, ser igual ao se nivelar pelo grupo. Né? Por quê? Porque o grupo
ele é um grupo independente, né, da capacidade ou do poder pessoal de cada um, né? A gente tem que ser capaz de formar um grupo de um cara muito bom em, sei lá, em ciência, de um cara muito bom em música, né? A gente tem que formar um grupo independente do potencial de cada um, né? E o outro erro, né, é achar que é o rei, né? Porque é o rei, então merece mais, tem mais direito que os outros, né? Então é exatamente aí que essa oposição Júpiter em Leão e Plutão em Aquário vai tocar em cada um, né? Então acho que tem muita mais coisa para falar, né? Durante a semana, de uma forma resumida, né? A Lua, como eu falei, Capricórnio, uma Lua fria, pouco espaço para emotividade. Depois ela passa em Aquário também. Aquário, a Lua em Aquário também é uma Lua bastante racional, né? Também pouco espaço para emotividade. E aí lá no sábado a Lua entra em Peixes, que é uma Lua mais sensível, mais emotiva, né? Mais, de uma certa forma, inspirada, né? Esse final de semana, por exemplo, a Lua está passando em Sagitário, está fazendo trígono para Vênus, né, em Leão. Então é um final de semana bastante ativo. Copa do Mundo, hoje o dia, né, amanheceu muito bom, então tinha muita gente fazendo esporte na rua, sair, viver esse estado de jovialidade e aventura de alguma forma. Então, esse final de semana está sendo para isso. Final de semana que vem, a Lua passa para Peixes, e aí essa sensação de entendimento, né, e de sensibilidade fica mais forte. Mas também, né, por que eu estou citando isso? Porque tanto Sagitário como Peixes são regidos por Júpiter. Então, Júpiter está inteiramente nesse jogo, né? Então, Júpiter sai de Câncer, onde ele representa alguém que vai te trazer, né, a graça, vai te trazer a segurança, o conforto, passando para Leão, onde vai ser aquele pai, né, aquele mestre que vai te impulsionar a, a ser você mesmo, né? E a gente vai conversar muito disso, né? Júpiter vai ficar aí um ano em Leão, então a gente vai falar muito disso. Minha lua já acabou aqui já pela segunda vez, então deixar uma boa semana para vocês, um abraço, aproveitem, né, tomem cuidado com os perigos aí, né, mas aproveitem essa entrada de Júpiter em Leão, porque vai trazer criatividade, né, e capacidade, né, de ser você mesmo, né, então aproveitem isso aí.